Sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a ser mais Bankless. João, apresente nosso convidado de hoje. Qual a dinâmica? Boa, fala pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente trouxe então o Fabrício que é um dos maiores devs do Brasil, o cara manja demais do movimento, o cara trabalha ali imerso no ecossistema cripto. Então hoje a gente vai focar nesse ecossistema de desenvolvimento, de como é que é trabalhar com isso, como é que o Fabrício também enxerga essa perspectiva para o futuro, o que está sendo construído de legal também. Resposta que ele vai poder falar uma parte de coisa bacana, ainda mais depois de ter voltado lá do DevCon. Mas, Fabrício, cara, fica à vontade para se apresentar melhor aqui para a gente. Opa, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabrício Miranda, eu sou arquiteto de software blockchain, né? Atualmente aí eu sou o CTO da Niftify, um protocolo brasileiro aí que trabalha diretamente conectado aí ao ecossistema DeFi e de NFTs, né? E eu tenho trabalhado aí na área de desenvolvimento de software aí há mais ou menos 14 anos, né? E nesse mercado eu já vi de tudo, né? Então, tanto tecnologias ultrapassadas, tecnologias modernas e coisas que estão por vir aí, né? E nesses últimos, vamos dizer, 3 anos eu tenho trabalhado aí diretamente ligado à blockchain, né? Eu sou crypto native ali desde 2017, eu entrei a primeira vez que eu entrei ali para ver o que era a tal da blockchain ali, foi com Bitcoin, né? Eu tinha muita curiosidade na época em saber como que funcionava. Eu coloquei um dinheiro ali e depois de um tempo ele dobrou. Eu falei, opa, isso deve ser bom, né? E aí depois eu fui aprofundando dentro do ecossistema da Ethereum, conhecendo outras blockchains ali. É, Aí chegou na época que o pessoal estava no hype da Cardano, né? E depois foi vindo outras. Agora, esse ano aí a gente chegou já mais em numa época em que tem várias blockchains concorrendo aí com finalidades diferentes, né? Solana, você tem aí Arbitrum, Optimus, enfim. E eu tô totalmente inserido aí, né? Eu gosto bastante aí, o pessoal me conhece aí pelos hackathons, né? Eu tô sempre aí buscando aprender mais através da inovação, né? O Web3, quando existe uma diferença muito grande em trabalhar com produtos Web3 e trabalhar com software, vamos dizer, comum, né? O software Web2, eu acho que no decorrer do papo aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses detalhes. E assim, sou bem ativo aí no ecossistema, né? Principalmente dentro de estudando ali protocolos DeFi, né? Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer atualmente. E é isso. Estou muito empolgado aí pelo podcast aí. Vamos conversar bastante coisa legal aí sobre a área de desenvolvimento. Boa. Fabrício, então quando você começou lá atrás, em 2017, você falou, você entrou mais com a sensação de, opa, quero ganhar dinheiro, ou você já entrou se aprofundando na tecnologia, já que você já estava inserido dentro desse universo de código, de engenharia, né, de software? O que você achou, assim, qual que foi o momento chave que você começou a olhar mais para a tecnologia e menos para o valor monetário? Então, eu nunca deixei de olhar para o valor monetário. Eu sempre olho para o valor monetário, não importa a época, né? E eu acho que, assim, a blockchain é muito mais do que só dinheiro, né, cara? Você tem comunidades, você tem diversos projetos com várias finalidades. Mas eu entrei por causa de dinheiro mesmo, né? Porque eu olhei. Na época, eu não entendia de blockchain, né? Então eu trabalhava ali em projetos americanos ali, Heart Music, Google. São projetos ali que você tem uma estrutura de software assim extremamente complexas, né? Opa, eu olhei o Bitcoin e falei, opa, esse negócio aqui parece bom. O dinheiro que me deu o interesse por aprender a tecnologia, né? E não ao contrário, né? Na época eu tinha uma visão um pouco limitada a respeito disso, mas graças a Deus eu fui avançando em cima dessas tecnologias, né? Eu consegui unir ali o útil ao agradável, né? O dinheiro ao prazer de trabalhar.
Então foi basicamente isso que me trouxe, né, para esse mercado. Boa. E deixa eu te perguntar, então, Fabrício, você falou bastante de DeFi e tudo mais, eu queria ouvir de você, assim, como é que é ler um white paper e entender ele do início ao fim? Porque, pô, assim, o white paper do Bitcoin, tudo bem, é mais simples, vamos dizer assim, entre aspas, mas, pô, se a gente tem vários white papers aí ao redor do universo cripto que é só matemática, é só código, que eu mesmo, que não sou desenvolvedor, não frago nada dessas áreas, eu olho aquilo ali e olhar nada é a mesma coisa, né, cara? Como é que é ter essa visão um pouco mais técnica, então, assim, de, por exemplo, ter essa maldade de saber o que você está aprovando numa transação da MetaMask, ter essa maldade de saber o que está por trás ali do protocolo, como é que é esse feeling de saber o que está acontecendo por trás dos panos ou por trás do front-end ali? Então, tem um ditado aí que eles falam que conhecimento é poder, né? E poder você vai acumulando ali a- o quanto mais você vai estudando, né? Parte, por exemplo, do pressuposto que, pô, acontece muito em filme, né? O pessoal coloca ali a Matrix ali, você pega o dev ali, pô, você tem uns cálculos e tal, o cara já olhou, já sabe. Só que eu acho que na prática não funciona bem assim, né? Igual essa questão dos white papers, né? À medida que o desenvolvedor ele vai passando, ele vai subindo ali, ele vai ganhando experiência, né? Ganhando XP, ele vai aprendendo sobre determinadas tecnologias, ele vai se especializando, né? Ali, por exemplo, você tem uma área da medicina, você tem um cirurgião geral, você tem o cirurgião do coração, né? É o cardiologista. Você tem as especialidades. Então, por exemplo, na área de desenvolvimento você também tem essas especialidades, né? Então ali você tem alguns trabalhos mais voltados para estatística, outras partes mais voltadas para sistema, né? Então, à medida que você vai acumulando experiência, você vai conseguindo ler melhor esses white papers, né? E quanto mais, o Web3 é tão interessante que quanto mais você estuda, mais você aprende a enxergar o Web3 de uma maneira diferente. Então, se eu lesse o mesmo white paper 5 anos atrás e lesse ele agora, possivelmente eu ia extrair mais informações, porque eu tenho vários conhecimentos de negócios, de outros protocolos, né? E isso ajuda. Então, assim, não é bem assim, a gente sabe ler tudo, né? Então, pô, tem muita coisa legal que a gente consegue ler nesses white papers, mas para você ler ele, você tem que ter esse requisito. Então, quanto mais protocolo você vai lendo, aprendendo, modelos de negócio, pegando experiência, projetos que deram certo, que fracassaram, né? Isso vai facilitando aí você a entender esses novos projetos que surgem, né? Mas, pô, eu imagino ali os primeiros que leram o white paper do Bitcoin, né? Eu acho que foi, pô, revolucionário, né? Acho que demorou-se aí alguns anos para a galera entender de fato o que era o Bitcoin, né? Até hoje, eu acho que um dos papéis que a Bankless faz é ajudar o pessoal a entender o que é o Bitcoin, né? Porque tem muita gente que ainda não entende. Boa. Fabrício, você era um dev de. Você é ainda, né? Um dev que sabe codar em projetos de Web 2 voltados assim para Web 2 e a Web 3 abre uma porta, uma oportunidade diferente para os devs. Você, como dev, o que diferente? Qual é essa porta que abre para alguém que está começando a desenvolver na Web 3? O que é diferente da Web 2? Para dar base nesse argumento, eu quero falar o seguinte: o Web3 é a melhor coisa. Não é, lógico que bom para mim não é bom para todo mundo, mas para mim, a Web3 é a melhor coisa em que um desenvolvedor pode trabalhar. Lógico que tem projetos e projetos, mas basicamente com a Web3 você consegue ter ali dinheiro, liberdade e responsabilidade. Né? Se você tem esse tripé, são coisas que a Web3 vai te proporcionar. Por exemplo, a diferença, né? Quando você ali um desenvolvedor Web 2, né? Então ali você tem algumas profissões, principalmente aqui no Brasil. Por exemplo, você tem ali um desenvolvedor front-end que trabalha ali com interfaces. Você tem ali um desenvolvedor back-end, normalmente trabalha em APIs. Você tem um engenheiro de dados fazendo pipeline de dados. Enfim,
você tem diversas especialidades. Na Web3 você também tem essas especialidades. Ao contrário do que o pessoal pensa, não é muito diferente. A questão é que na Web3 você tem que entender um pouco de como funciona o ecossistema, o paradigma é um pouco diferente, né? E na Web3 você tem ali uma especialização, vamos dizer assim, a mais, né? Tem outras micro especializações, mas que é o desenvolvedor de contratos inteligentes, né? Ou blockchain engineer. Normalmente é esse cargo que o pessoal coloca. Que é o quê? Para trabalhar na blockchain, então você precisa ali, ou seja, você precisa saber programar contrato inteligente? Não, não precisa. Porque tanto para você desenvolver a Web3 quanto a Web2 é software. Então, o layer de contratos inteligentes, ele é só um layer, como se fosse ali, por exemplo, a área de data science, né? Você tem a área de data science, você tem a área de plataforma, né? Que é essa área de sistema, front-end, back-end, você tem a área de contratos. Então, assim, a diferença está em conhecer o ecossistema, né? Por exemplo, igual esse trabalho do Bankless, que o Bankless faz, tipo, ensinar que é os protocolos, os fundamentos, né? O que é bom, o que não é. Isso, o desenvolvedor ele tem que saber esse tipo de coisa se ele quiser avançar dentro do desenvolvimento blockchain. À medida que ele vai aprendendo, ele pode se especializar em alguma dessas áreas. Por exemplo, vou dar exemplo de uma especialidade aí que é a mais conhecida, que é o front-end, né? Onde o pessoal vê a interface, que ele desenha os elementos, que faz as interações ali, né? Essa profissão, ela, por exemplo, quando você está trabalhando com Web3, ela tem um paradigma diferente, né? Então, por exemplo, você não, na Web3, o fundamento ali que, você não tem uma conta conectada, você não tem um e-mail, você não tem uma senha. Ali, normalmente, o que você tem? Você tem uma carteira, né? Então, essa carteira ela não tem ali um registro no banco de dados. Então, a partir disso, ou seja, o usuário ele conecta numa aplicação usando um intermediário ali que o pessoal chama de wallet. Wallet é uma carteira, né? E com essa carteira você consegue conectar ali como é que fala? Nos aplicativos descentralizados, também conhecidos aí como DApps, né? Ou seja, esses aplicativos descentralizados, normalmente o que muda é a forma de conexão, né? Ou seja, a forma como você interage com as aplicações, e você tem algumas aplicações que têm um contexto de infraestrutura diferenciado. Por exemplo, para você rodar uma aplicação, sei lá, do YouTube, por exemplo, ali, você tem um front-end, ele está hospedado ali em alguns servidores Google e tudo mais, né? O front-end, para algumas aplicações descentralizadas, por exemplo, ele roda em cima ali da IPFS, né? Então, a infraestrutura por trás é diferente. A forma como você interage com os contratos, com as aplicações, é diferente. Mas o conceito fundamental é o mesmo. Então, por exemplo, um desenvolvedor Web 2, para ele se tornar Web 3, se ele se esforçar, ele consegue aprender. Ele só não pode esquecer dos fundamentos da Web 3, que são um pouco diferentes de um desenvolvimento Web 2, né? Ô Fabrício, e como que faz para um dev aprender? Qual que é o seu conselho? Ó, faz isso, eu aprendi dessa forma. Existe um curso, uma faculdade direcionada para aprender sobre contrato? Ou como que você diria que alguém que está vindo da Web 2 já sabe programar software para realmente começar, né, a aprender a Web 3, a programar contratos inteligentes? Excelente pergunta. Eu vou falar uma questão aqui que vocês podem considerar polêmica, né? Hoje aí você tem muitas universidades aí ensinando software, né? Acho louvável o trabalho deles de levar o conhecimento aí até, como é que fala? Até pessoas que não têm nenhum conhecimento, precisam de informação, que muitas pessoas realmente precisam de um apoio para poder crescer, para poder se desenvolver como carreira e tudo mais. Mas, por exemplo, hoje você não tem uma universidade que te dá o acesso ao Web3. Olha, cara, você vai aprender aqui um curso de formação para você entender aqui como que funciona a Web3, como que você vai trabalhar nesses projetos, né? Normalmente ali, uma das melhores coisas da Web3 é os tipos de trabalho que você tem na Web3, que na minha concepção é muito melhor do que a da Web2. Uma faculdade normalmente ali,
ela vai te formar para um trabalho ali, os haters agora chegando, hein? Um trabalho Java, né? Aqueles trabalhos Java é pesado, né? Acho que é bem conhecido aí. Os trabalhos também são pesados. É aquele trabalho chato pra caramba. Alguns têm, vão me ouvir e vão me entender o que eu tô falando aqui agora. Mas aquele trabalho ali 9x5, pô, cheio de regrinha, cheio de liberdade, ó, cheio de. Não liberdade, desculpa. Restrito, né? Na Web3, cara, então por esse caminho aí universitário, você vai aprender muitos fundamentos que são importantes. Se você já estiver fazendo isso hoje, cara, só termina e vem para a Web3. Como aprender Web3 de verdade, na prática? Imagino que agora deva ter vários ouvintes aí esperando essa frase que eu vou falar agora. Cara, a Web3, ela é um lugar que ela pode te proporcionar muito sucesso profissional. Mas esse sucesso profissional, ele está diretamente ligado à sua vontade de crescer. O quanto você quer ser bom, né? Tipo, o quanto você quer chegar lá. A Web3 é um lugar que é o seguinte, ela te dá liberdade de você sentar lá e, eu vou aprender uma coisinha aqui, eu vou gastar 10 anos para me aprender e vou ter sucesso. Mas ela te dá isso aí é o lado ruim da Web3. Agora o lado bom é o seguinte, se você for um cara dedicado, um cara que, eu quero fazer acontecer, eu quero muito entender de Web3, eu quero muito ser um desenvolvedor Web3, eu quero ser bem sucedido, vamos dizer assim, trabalhando com o desenvolvimento. O que você precisa ter é disciplina e foco, né? Vamos dizer assim. Eu acho que isso aí não é só para desenvolvimento, mas para todas as outras áreas, né? Por que eu digo tantas questões de foco e disciplina? Porque a Web3, a maioria do conteúdo dela está sendo construído. Um protocolo que sai um paper, uma notícia, né? Igual, por exemplo, aí, tava lendo ontem sobre o novo lançamento aí da Uniswap, que é um protocolo descentralizado aí, que vai permitir o swap de NFT, por exemplo, né? O paper saiu, foi dia 16 de novembro, né? É uma tecnologia que ainda não foi lançado, vai ser construído. Temos especialistas nela? Não, não temos. Para me tornar um especialista nela, o que eu vou ter que sentar e fazer? Vou ter que ler 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vou estudar, vou realmente entender aquilo ali. Depois que eu entender aquilo ali, eu aplico a tecnologia. Tá entendendo? Então, assim, na Web3 ela te dá muita liberdade, mas você tem que buscar o seu caminho de estudo. Então, você precisa de buscar fontes de conhecimento. Aí eu vou falar em específico no Brasil, né? Por exemplo, aí você tem a comunidade de DeFi, você tem a comunidade do Bankless, você tem aí a comunidade para desenvolvedores aí da Web3 Dev, né? Que o pessoal tem feito um trabalho incrível nessa área de desenvolvimento, trazendo conteúdos específicos de Web3 ali, né? Mas, enfim, e outras comunidades, né? Só que é o seguinte, as coisas estão sendo construídas, a gente já tem uma base boa, né? Desde esses últimos 3, 4 anos, a gente já tem uma base boa para a gente poder aprender, né? Para a pessoa poder aprender contratos, né? Então, assim, você tem, por exemplo, você tem cursos aí na internet que você consegue gratuitos no YouTube, por exemplo, cara, conteúdo muito bom. Lógico que tem alguns pagos, tem alguns processos de mentoria, por exemplo, o pessoal fazer que algumas pessoas realmente precisam, né? Porque às vezes você está agarrado no negócio ali muito tempo, chega um cara e fala, e se você fizer isso, isso e isso? Pum, resolveu. Então, a Web3 ela te dá a seguinte oportunidade. Eu afirmo isso. Todo conhecimento que você precisa para se tornar um desenvolvedor sênior, bem remunerado, entendendo como trabalhar nas comunidades, como trabalhar com os protocolos, tá tudo de graça na internet. Beleza? Lógico que tem alguns conteúdos prêmios, Então, em resumo, você ter a disciplina para poder correr atrás dos projetos, participar de comunidades. A Web3 é muito questão de esforço, né? Tipo, você conseguir, quero aprender isso. Entra, aprende aquilo a fundo, você adquirir um conhecimento, depois você conversa a respeito, né, com a comunidade, que isso aí vai fazer você evoluir, vai te abrir portas, vai te abrir network, né? Então, assim,
trabalhar no Web3 para você ter sucesso e aprender é puramente questão de esforço, entendeu? Essa é a minha visão. Boa. E é legal porque isso aí realmente é verdade, viu, Fabrício? Lembro que eu conversei com o pessoal logo que vocês voltaram do NFT Nova York, e o pessoal falou, não, porque o Fabrício estava lá, cara, ficava até de madrugada estudando, não sei o quê, mas fiquei até impressionado com ele. Então, isso aí que você falou, por mais que o pessoal não tenha esse tato com você ainda, é 100% verdade. O Fabrício não está falando mentira aqui para vocês. Mas aproveitando que a gente está falando de como faz para trabalhar em Web3 e tudo mais, conta pra gente então como foi a sua transição, Fabrício. Você já chegou a trabalhar em empresas Web 2 e depois ir para Web 3? Você já chegou na Web 3 de cara assim? Você nunca teve uma experiência sem ser nesse universo blockchain? Como é que é a sua vida por trás dos códigos aí? A trajetória, né? Vamos falar da trajetória aí. Olha, sendo bem sincero, cara, eu comecei a trabalhar aí de fato com programação meados aí de 2008, 2009 e, cara, naquela época eu fazia muito site, tá? Fazia e-commerce, site, fazia geral aí para vender. Eu era um front-end, né? Então, basicamente, eu comecei minha carreira trabalhando com interfaces, né? Vamos dizer assim. E fiquei nisso aí uns 3 anos, mais ou menos, né? E depois eu senti ali que faltava algo mais ali para me aprender sobre sistemas, plataformas, esse tipo de coisa, porque o meu conhecimento na época ele era limitado a interfaces, integrações, esse tipo de coisa, né? E, cara, depois eu comecei a trabalhar em outras empresas menores para aprender como é que faz um sistema, como é que faz um fechamento de caixa, como é que trabalha com um banco de dados. Nessa época aí eu tava fazendo faculdade na PUC, fazia estágio, né? Era uma correria, né? E mais ou menos aí em 2000, posso errar com as datas um pouquinho, viu? Mas mais ou menos em 2015 eu fundei uma startup, que essa startup ela chamava Azai Software, né? Na época eu queria fazer um software de inteligência artificial para concorrer aí com o iFood, né? Vamos dizer assim. E naquela época, eu tinha um dinheiro bom, cara, guardado. E falei, vou largar tudo e quero empreender, quero fazer meu negócio dar certo aqui, né? E, cara, comecei nessa startup assim, ali eu aprendi foi ali que eu aprendi o que é a dor, né? De você ter que pagar o preço para você poder aprender, porque meu dinheiro estava indo, né? Então, mês a mês ali, meu cofre foi ali reduzindo, né? E depois para começar a dívida, né? Mas durante esse processo, cara, eu tinha uma disciplina, né? Eu aprendi uma disciplina muito, muito forte ali, porque eu olhava assim e falava assim, velho, minha vida depende disso, a vida da minha família depende disso, né? Então, porra, velho, eu vou dar meu sangue aqui. E eu fiquei assim ali mais ou menos 1 ano e meio. Eu não lembro se foi 1 ano e meio, 2, cara. Passou muito rápido. Só que, cara, eu tinha uma disciplina assim. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo todo dia. E isso aí eu fiz lá no meu apartamento, cara. Meu apartamento não tinha. Meu apartamento não era nada luxuoso, nada grande, mas, fi, um quarto. Como é que fala? Um quarto era o lugar que eu dormia, residia, a sala era de convivência social e o outro quarto era o escritório. Todo dia, 8 horas, eu lembro disso aí até hoje. 8 horas da manhã, todo dia meu amigo chegava lá pra gente continuar desenvolvendo ali como é que fala? O software, né? Então isso me ensinou uma disciplina, monstra, velho, porque quando sua vida depende disso, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham depende disso, você olha com um olhar diferente, né? Porque se você tem o mesmo tempo, por que não ser bom? Por que não fazer acontecer, né? Só que naquela época, um dos fundamentos de Web3 que eu aprendi sem saber foi não é só tecnologia, né? Então a minha startup ela quebrou, né? E por que ela quebrou? Porque eu fiquei muito bom na área de tecnologia e eu acreditava naquela época que era só a tecnologia resolvia. Era a minha visão, né? Então, assim, fiquei bom na tecnologia, mas não soube desenvolver negócios. Então, isso quebrou minha startup. Eu acho que quando você olha para os protocolos Web3 hoje, acontece muito isso, né? Você tem, às vezes, muita ideia legal, mas o cara não sabe desenvolver um modelo de negócio, não sabe acionar uma comunidade, não sabe fazer um marketing, né? O controle financeiro, esse tipo de coisa. Enfim, quebrei a startup, falei, putz,
Chorei muito, foi o dia que eu mais chorei na minha vida, assim, de decepção. Foi uma semana pesada, tá ligado? Aquela semana assim que você fala, pô, mano, não tem mais nada nesse mundo aí pra mim. E eu imagino que, assim, muitos desenvolvedores, e essa mensagem é importante, muitos desenvolvedores olham para sua carreira hoje, vê a sua situação hoje e falam assim, puta que pariu, mano, o que que eu tô fazendo na minha vida? Emprego bosta, ganho mal pra caramba, né? Tipo, só trabalho, né? O cara entra segunda-feira, desliga na sexta à noite ali, tá entendendo? E ainda resolve o problema sábado e domingo. Cara, eu tava nessa situação aí. Era essa a minha situação. Então, resolvi voltar pro mercado, né? E quando eu voltei pro mercado, os caras me. Foi uma experiência muito legal. Os caras como fala? Da Luiza Labs, eu sou de natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E os caras me contrataram, por exemplo, para ir para São Paulo, mexer com business intelligence lá, para o sistema de livrarias e tudo mais. Aí que minha vida começou a rampar de novo, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, eu já aprendia, eu já tinha aprendido a maldade do que construir e entregar, tá entendendo? Então, pô, na hora que eu cheguei lá, eu já cheguei detonando, porque o pessoal, pô, entra, vai trabalhar ali dormindo, né? Você tá ligado que rola? Pô, vou fazer um negócio. E eu não, velho, eu já chegava com, pô, sangue no olho, tá ligado? Falei, vamos fazer acontecer. Depois disso, cara, é, trabalhando lá em São Paulo, pegava um voo todo dia, toda segunda-feira, voltava sexta à noite, era mó bom, velho. Tudo pago, né? Na faixa. É, e, cara, depois disso, eu passei num processo internacional aí, numa competição em que a CIT, uma empresa de BH, ela abriu, que era um processo que chamava Yo Global, né? Era um processo, pô, desde sempre eu quis ir para os Estados Unidos, né? Eu acho que eu vi muito filme aí, na infância, né? Vamos dizer assim. E tinha esse processo internacional lá, que o pessoal estava começando a abrir essa vertente. Eu falei, pô, velho, que top o projeto, né? Vamos dizer assim. Eu falei, pô, vou participar desse hackathonzinho aí, né? Pô, participei do processo, pô, o processo Brasil todo aí, e eu fui um dos 20 finalistas. E eu acabei entrando aí para dentro do projeto da CIT, né? Depois, para trabalhar como front-end lá. Quando eu entrei no projeto, cara, a CIT ela trabalha ali com projeto, como é que fala? Com empresas grandes, né? Então, pô, empresa totalmente estruturada ali, né? Pô, scrum redondinho, processo de produto, marketing, tudo, pô, é a empresa da mesa de sinuca. A verdade é essa aí, né? E, cara, ali eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos muito bons, a Hat, Google, acompanhei outros projetos de perto lá, da Azul, enfim, Coca-Cola, vários projetos. Então, ali eu consegui ter uma infraestrutura de ponta a ponta para ver como que, como fala, como que funcionava uma empresa de milhões de usuários, né? E ali meu nível, pô, eu tava com fome, e os caras tinham comida para dar, velho, eu rampei muito, eu subi um nível ali, assim, absurdo. E, cara, depois disso, eu fiquei um ano lá, um ano e pouco, aí que apareceu a famosa Web3, né? Aí o Bitcoin começou a bater na porta. O Bitcoin começou a bater na porta, tinha uma exchange aqui Isso em era mais ou BH que menos chama quando, Fabrício? Era 2019? 2017, meio de 2017, mais ou menos, para 2018 ali. E essa exchange, ela, pô, ela era uma da. Foi na época aí de mercado Bitcoin, né? Teve o BitConf, né? Enfim, ali, pô, tava começando o ecossistema de cripto ali, né, cara? E eu, pô, peguei um dinheiro, pus lá no Bitcoin, né? Igual eu contei anteriormente, e dobrou o dinheiro, tipo, um mês depois eu falei, mano, eu tenho, eu tenho que ir pra isso daí, né? Vou ficar Eu tenho que ir pra isso milionário. daí. Não, é o criptomilionário, né? Pô, quem não quer? Porque é o seguinte, todo projeto que um desenvolvedor trabalha, ele agrega na vida dele para alguma coisa, né? Então, tipo assim, pô, se eu estiver trabalhando com medicina, cara, eu vou aprender sobre medicamentos, dependendo da área ali, se for de raio-x, etc, né? Pô, se eu estiver trabalhando no e-commerce, eu vou aprender sobre e-commerce. E na minha cabeça, o pensamento era o seguinte, se eu estiver trabalhando com dinheiro,
eu vou aprender sobre dinheiro. Só que quando eu entendi o conceito do Bitcoin, que não era, como é que fala? Que não era o dinheiro tipo tradicional, era um dinheiro que você podia guardar na sua garagem, tá ligado? Falei, pô, mas que doideira, eu tenho que aprender isso. E assim, pô, na época eu não entendia muito bem, eu não fazia ideia do que eu tava entrando, velho. Mas graças a Deus eu comecei a entrar. Então a Alcoin, ela eventualmente ela me chamou para trabalhar, né? Tinha um amigo meu que ele trabalhava lá e ele falou, pô, vou chamar o Fabrício. Aí, pum, chamou o Fabrício para trabalhar lá e tal. Eu falei, não, eu vou pegar um freela aqui. Foi o jeito que eu combinei com os caras, né? Então, pô, olha para você ver a visão. Os caras na CT chegavam lá na empresa 10 horas, saía 7 da noite, né? Às vezes saía 6. Você tinha um horário para cumprir ali. E, velho, eu queria grana, mano. O negócio era esse. Eu queria pô, mudar de vida e fazer acontecer mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu queria dinheiro. É isso. Entendeu? Tipo assim, eu gosto de ser bom, mas eu gosto de ser bom para ganhar dinheiro. É isso. O que acontece? Pô, peguei um freelancer lá na Alcoin Wallet para participar, né? Beleza. Chegava na CIT 7 horas da manhã. 6h30, 6h20 eu acordava, 7 horas era uma disciplina fodida. Alguns vão me criticar, falar que eu não tinha vida social, mas tudo é fase na vida e priorização, tá entendendo? Pô, 7 horas da manhã eu tava lá. Bom, era o primeiro a chegar na empresa. E eu fiz isso aí, tipo, uns 4, 5 meses, tá ligado? 7 horas da manhã eu tava lá, 4 horas da tarde já encerrava. Os caras, ué, mas já vai? Eu vou. Já te entregar tudo. Normalmente eu entregava tudo, tipo assim, eu entregava tudo que eu tinha para entregar 3 horas antes. Aí eu descansava a mente nas duas horas. Era na área central de Belo Horizonte, então eu conseguia mover de um para o outro, né? E, pô, ia trabalhar na Exchange. Lá eu saí de uma estrutura de plataforma, front-end, back-end, os pipeline monstros, que demorava lá 6 horas para fazer um deploy, e não estou mentindo, para começar a trabalhar com aplicativo de exchange, né? Troca de criptomoeda. Então, tipo, é, pô, naquela época ali era bem novo, né? Principalmente do celular, mas era uma exchange basicamente que permitia a compra de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, né? Litecoin, XRP, né? Vamos dizer assim. E, pô, na hora que eu comecei a mexer com aquilo, eu falei, que negócio doido é esse aqui, velho? E essa é a minha fórmula. É o pilar dos três. Eu apliquei nisso. Como é que fala? Dedicação, liberdade e dinheiro. Enfim, bom, comecei a trabalhar na Exchange, no mobile e tal, e comecei a mexer no aplicativo. E eu trabalhando lá, tipo, 4 horas, né? Que eu chegava lá mais ou menos às 4h30, saía ali 8h30, 9 horas da noite. Eu tava rendendo mais que os caras que trabalhavam o dia inteiro, tá ligado? Aí, pô, os caras falaram, mano, esse cara aí deu sangue e fez o negócio acontecer. E o que aconteceu? Os caras me fizeram uma proposta aí, tipo, 3 vezes o valor do meu salário lá na CIT, né? E o cara, eu lembro de uma frase assim que me fala, olha a frase da tentação, né? Eu trabalhava na empresa, pô, tava trabalhando na época, tava trabalhando no projeto da Google lá. Mano. O que acontece? Velho, os caras falaram assim, porra, você vai ficar trabalhando aí na mesinha de sinuca aí até quando, filho? Vem ser livre, tá ligado o que eu tô dizendo? Vem ser livre, vem fazer, como fala? Vem fazer acontecer. Aí eu falei, porra, e eu fiquei tentado, né? Aí, beleza, só guardei, mas não fui, não. Aí deu um problema na empresa lá, mó burocracia, mó perrengue, eu falei, pronto, tchau, fui. Liguei pro gestor na época, ela falei, e aí, proposta tá de pé? Bom, proposta tá de pé. E, velho, peguei e aí, 2018 eu já estava all in cripto, né? E lá que eu conheci várias pessoas que eu trabalho hoje, por exemplo, na Niftify, né? Pô, pessoas aí que eu tô levando para a vida toda, né? Vamos dizer assim. E dali a gente começou como fala, a desenvolver, pegar projeto, entender questões e tudo mais, né? Aí que eu comecei a entender a parte de trás
da blockchain, como é que funcionava os nodos, como é que funcionava a estrutura de validação. Aí que eu fui começar a ter inserção, aí que eu fui começar a conhecer o Ethereum, entender o que, que era, que era a base ali dos contratos inteligentes, como que funcionava, né? Como é que eram essas filosofias revolucionárias aí que dentro da Web3 tem, né? Tipo, pô, como é que chama? Os cyberpunks, né? Falei, pô, velho, esses caras é muito doido. E, cara, fui gostando daquilo ali, fui gostando. E ao mesmo tempo que a gente desenvolvia esses produtos criptos, lá dentro eu fui aprendendo. Teve um dia aí que foi muito emocionante na minha vida, né? E foi o dia que o Bitcoin tava, que eu lembro até hoje, que o Bitcoin tava caindo. Pum! E eu já tinha, de tanto trabalhar com gráfico, ver os negócios, aprender do ecossistema, eu falei, esse negócio aí vai cair. Eu lembro que na época lá eu peguei 2.000, apostei na queda do Bitcoin que ele ia cair, e ele virou tipo 15.600. E na época, pra mim, eu falei, pô, velho, isso aqui numa só dá pra fazer isso? Pum, apostei, ganhei dinheiro. Aí minha empolgação com cripto não parou mais, né? Beleza. Passou um ano aí, a exchange, ela, pô, o mercado, a concorrência aí no Brasil é foda, né? Tem alguns players específicos aí, né, que, pô, domina a maioria. Então a exchange, ela acabou, por questões financeiras, encerrando as atividades, né? Pô, velho, fiquei tristão, né? E na época fiquei tristaço, mano. Pô, velho, eu gostava de trabalhar, tá ligado? Porque lá foi onde que eu aprendi essa questão da entrega, né? Porque, tipo assim, os caras não ficavam me cobrando para me logar a hora, né? Tipo, pô, loga aí, você trabalhou com 2 horas? Loga no sistema aí, né? É uma ferramenta aí que alguns amam, outros odeiam, que chama Gira, né? Loga 2 horas aí para mim. E eu não tinha que fazer isso. Lá os caras já passavam a demanda, a gente chegava e resolvia, e era um abraço. Isso me trouxe muita liberdade, né? Vamos dizer assim. E, cara, aí saí e voltei para o mercado tradicional. Fui trabalhar aí com. Como é que chama? No setor de agricultura, né? Então, pô, fui desenvolver software para uma empresa que chama Syngenta. É uma empresa aí que vende pesticidas, software para várias empresas aí no setor da agricultura. Fiquei ali por mais ou menos ali quase um ano. Conheci gente bacana pra caramba também. Depois eu fui trabalhar nos Estados Unidos, na área de medicina, ali com inteligência artificial, que era outra coisa que na época eu estava fissurado, né? Fui lá, aprendi como é que funcionava, é, os modelos, como é que fazia a estrutura de dados, pipeline, enfim, como trabalhava a parte de dados, ou seja, eu só estava acrescentando o meu currículo ali, né? Aprendendo várias áreas diferentes, né? E nessa época aí que surgiu, como é que fala? O protocolo que eu trabalho hoje, que é a Niftify, né? Então os caras escreveram, os caras começaram num hackathon, os caras foram para o hackathon, apresentaram o projeto, queriam dar continuidade no projeto e teve um problema lá na época com o desenvolvedor, que os caras, não estava resolvendo a parada não ia para frente. Quem que resolve a parada? Eu. Fabrício, estou precisando de resolver a parada assim, assim, assim. Você vem? Eu falei, velho, na época, tipo assim, fiz umas contas matemáticas ali, eu estava numa situação bem confortável, né? Financeiramente falando. Pô, por que que eu vou mexer com. Pra que que eu vou mexer com isso daí, né? Mas meu coração tava lá, eu comecei a pegar o quê? Um part-time para me poder desenvolver um projeto ali, para poder, como é que fala? Para poder fazer acontecer de fato, né? E, cara, o que aconteceu? O projeto cresceu e estourou. Bum! Hoje a gente vai até com quase 40 pessoas, né? Na época ali éramos 3, 4, né? E, pô, desde então é só DeFi todo dia, né? Então, pô, comecei a aprender nessa época aí, comecei a aprender ali como é que funcionavam as pools de liquidez, como é que funcionavam o EV da vida, né? E, pô, eu fui conhecendo vários protocolos, cada vez mais protocolos. Pum. E nisso construindo o próprio protocolo. Confesso para você, isso aí tá gravado, o pessoal vai rir depois aí. Mas quando eu desenvolvi a primeira interface da Niftify,
integrando com os contratos, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Juro para você. Porque eu não entendia blockchain a fundo. Eu não entendia blockchain a fundo, né? Então, tipo, as integrações dos contratos, os detalhes e tal. Isso aí eu fui aprendendo no meio do caminho, né? Eu falei, pô, porque até hoje é difícil. A gente trabalha lá com um conceito que chama fracionalização de NFT, né? Isso aí foi bem antes desse hype de NFT que teve aí. Bored Ape, pá, toda essa febre que aconteceu aí, né? Então a gente já falava disso antes de ter o NFT. Então, naquela época ainda era difícil para mim entender um pouco o conceito de NFT, né? Eu falava, mano, para que eu vou fracionalizar o JPEG, né? Era essa. Para que eu vou fazer? E depois que eu fui aprendendo o valor, quais são os valores de um NFT, né? Que, pô, não é uma foto, velho. É todo um ecossistema atrás ali. É uma utilidade que ele tem dentro de algum protocolo, né? Enfim, várias funcionalidades que dá para fazer. Desde então, cara, eu venho participando aí contribuindo em alguns projetos, avaliando alguns projetos, né? E, pô, desenvolvendo os produtos aí Niftify, né? Vamos dizer assim. E, pô, tô aí até hoje. Já vai dar quase uns 2 anos e meio, mais ou menos. Hoje A você gente tá tá indo full time na mais ou menos Niftify. isso. Hoje é tipo, você é full time, você tá lá, você meio que Sou full parte dos time, sou full founders time assim mesmo, Niftify. né? Legal. Eu sou um dos founders da Niftify. Legal. Você falou muito sobre hackathon. Você consegue explicar pra gente, pra nossa audiência, o que que é um hackathon? O que que vocês fazem lá? E depois você pode falar de uma experiência legal aí que você ganhou um hackathon. Depois eu vou falar uma coisa que eu fiquei sabendo aí que você ganhou um prêmio especial da Harmony One, tal, uma coisa assim, criou uma DAO, foi isso mesmo? Mas depois você pode falar aí melhor. Não, beleza. É o seguinte, vamos lá. Hackathon. O que é um hackathon? O hackathon, ele. Como é que chama? O hackathon ele é uma competição, né, normalmente ali de hackers, né, que eles disputam por um prêmio, tá? E, pô, quais são vários pontos de vista. Para o desenvolvedor, cara, é uma sensação de competição, assim, maravilhosa. Porque, cara, eu particularmente gosto de me testar. Pô, eu consigo construir uma ideia? Porque às vezes o desenvolvedor, as pessoas pensam que o desenvolvedor é só o operário ali, né? O cara que constrói a parada. Mas quando ele entender que ele também pode pensar como aquilo deve ser construído, ou seja, ele entrar um pouco ali na parte de produto, além dele trabalhar melhor com o produto, ele também vai ser um desenvolvedor melhor. E o hackathon é um lugar no qual você consegue com muita facilidade aplicar isso, né? Então, por exemplo, alerta, tem hackathons bons e hackathons ruins, ok? Hackathon bom, por exemplo, para a comunidade da Ethereum, por exemplo. Um dos mais famosos que a gente tem aí é o White Global, né? Inclusive essa camisa aqui é do White Global, da edição de Nova York desse ano. O que acontece? O Hackathon bom, normalmente ele tem vários projetos DeFi, realmente DeFi, sabe? Aquele que está construindo a base. Então é o Lens Protocol, igual está no seu boné aí, é Polygon, Optimist e alguns outros protocolos que já estão com uma relevância. O que eles fazem? Eles têm algumas demandas, né, algumas ideias que eles gostariam de testar em cima dos produtos deles. Então eles chegam e colocam uma premiação. $10.000, $5.000 se você fizer isso, $3.000 se você fizer isso. E o que acontece? Os desenvolvedores competem não só os desenvolvedores, normalmente você tem outros membros de produto, às vezes um designer, essa composição pode ser mista, né? Mas os desenvolvedores é o core, né? Vamos dizer assim. O cara, então, ele entende o problema que o protocolo tem e ele propõe uma solução. Só que essa solução ela tem que ser feita ali no período de 36 horas, né? Normalmente, ali, 8 horas da noite, você começa a desenvolver, toca ali no sábado o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Vira a noite mesmo. Quando eu falo o tempo inteiro, tá valendo. Bateu o relógio, tá valendo.
e você vai até 10 horas da manhã ali. No outro dia, você tem que estar tanto com o produto com a apresentação pronta, resolvendo uma solução de algum patrocinador, né? E também isso são para patrocinadores específicos. Então, os protocolos gostam muito de fazer isso, né? De criar esses hackathons para resolverem esses problemas do protocolo dele. Beleza. Uma vez que você criou essa solução, depois que bateu o horário da entrega, tipo umas 10 horas, você começa ali um período ali de 2 a 3 horas, que são os projetos que você já vai vender o seu produto, né? Então você chega ali com os patrocinadores, você chega para a equipe da Ethereum, né? Normalmente ele tem sempre membros da Ethereum participando desses hackathons para avaliarem os produtos, né? E você tem isso são os dos patrocinadores. No final do evento, são anunciados os ganhadores em cima de qual projeto e os caras sobem no palco para poder apresentar esses produtos, né? Da Et Global, por exemplo, você tem alguns prêmios voltados para a comunidade, né? Tipo, bens públicos, né? Produtos para DAOs, enfim, algo. Normalmente, essa premiação é uma premiação especial que beneficia o ecossistema da Ethereum, né? Vamos dizer assim. Então, cara, ali é um lugar para você se desafiar. E por experiência própria, toda vez que eu saio de um hackathon, eu saio melhor. Porque eu consigo, toda vez que eu consigo, que eu não consigo atingir um objetivo que eu quero, porra, eu poderia ter feito melhor. Na próxima, eu treino e já conserto aquele ponto. Então, ou seja, esse é um hackathon bom. Você sai com conhecimento, você faz amigos, você faz networking e ainda volta com dinheiro para casa se você ganhar, obviamente. Por isso que é um hackathon é uma competição, você volta com grana no bolso, né? E se tem uns hackathons que não são muito bons, que normalmente os caras não especificam, eu estou pagando tanto por tanto, né? Hackathons que não tem esse tipo de especificação, cara, é furado. Eu não vou criticar, não, mas é furado. Só um aviso. Boa, legal, legal. E conta essa história aí que você ganhou. Bom, você pode falar o hackathon que você ganhou em Bogotá, mas também que você ganhou alguma coisa aí da Harmony One. Como é que foi essa história aí? Tá, beleza. Cara, eu vou falar nas duas etapas aí, né? É o seguinte, o primeiro hackathon, né? Eu comecei no hackathon esse ano, né? Vamos dizer assim. O primeiro hackathon que a gente foi eu e o Arthur, né? Lá da Niftify. A gente foi, pô, velho, falei, cara, esse evento que a gente tá na época de pandemia, tudo fechado, as coisas estão começando a voltar, né, cara? E, pô, vai ter um hackathon lá em Amsterdã, cara, da Ethereum, tal dia. Isso aí foi uma semana e meia antes. Eu falei, cara, a gente tem que ir. Bora. Pegamos avião, chegamos lá em Amsterdã, pô, velho, nunca tinha ido, primeira vez, cidade maravilhosa, pô, é surpreendente, cara. É uma cidade, assim, mentalidade Web3, que eu gosto de dizer, porque é uma cidade que a galera tem mente aberta para as coisas, tá entendendo? E, pô, aí o evento começou lá no final de semana, eu cheguei lá, cara, gente do mundo todo, assim, brasileiro, desculpa falar, mas cidades tipo Nova York, Londres, pô, os caras recebem gente do mundo todo. Aqui no Brasil, exceto ali para quem está em São Paulo, né, vamos dizer assim, acho que é um pouco diferente em São Paulo, mas o resto do Brasil você não tem esse monte de turista vindo de tudo quanto é lugar do mundo. Então, quando eu cheguei nessa competição lá, eu olhei assim na mesa, né? O pessoal fica me zoando de Apple Boy, né? Porque eu gosto das paradas tudo da Apple. Vou ter do bom e do melhor. E, pô, aqui no Brasil, infelizmente, para você ter isso, os caras já te olham diferente, não, tal. E eu cheguei lá, cara, no momento que eu cheguei lá, eu olhei todo mundo, tipo, todo mundo tem. É uma coisa normal, tá entendendo? Então já era normalzinho. Aí você começa a ver, pô, os caras chegando lá igual o Steve Jobs, assim, pô, todo engomadinho. Aí você vê a galera vindo. Tinha alguns asiáticos lá, né? Aquela blusão preta, assim, ó. Eu falei, pô, esses caras aí é violento, né, bicho? Então, e nesse dia teve a abertura do Vitalik, né, velho? O Vitalik chegou lá e tal.
como fala? Gente, como fala? Gente do mundo todo. Eu falei, putz, velho, esses caras são muito violentos. E eu dei uma tremida na base. Confesso pra você que eu dei uma tremida na base, assim, que eu falei, pô, vai ser difícil, vai ser difícil competir com esses caras aí, né, velho? Os caras aí devem ser violentos demais. E pá, começamos a fazer o projeto ali e tal. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida também. Do mesmo jeito que foi ao contrário da minha startup quebrar. Foi a felicidade, assim, ao máximo. Vou contar pra vocês, tentar resumir aqui. Cara, competição rolando, horas e horas ali. Pô, sexta-feira de noite, saímos de lá 1 hora da manhã. Falei, pô, tem que comer o negócio. Fomos comer, comemos, voltamos. Pô, no outro dia, 7 horas da manhã, já tava lá. E, cara, o cérebro vai dando até um par, né? Porque, pô, 7, 8, 9, 10 da noite, 11, e foi batendo ali 2 horas da manhã. Eu falei, não, velho, o negócio tava saindo, né? Só que a gente tava, pô, bastante incomodado com a galera do lado, que, pô, os caras devem ser muito foda, né, velho? E eu tô aqui custando pra fazer minha parada. Pô, 2 horas da manhã, pô, o cansaço foi batendo. E aí, nesse dia aí, o Arthur chegou ali e falou, não, velho, não, vamos lá, pô, bora lá, que é um Red Bull. Meti Red Bull, meu filho. Fui ali até, tipo, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, falando assim, tá pronto. Pum. Eu nunca tinha participado, não sabia como é que era o formato. 7 horas da manhã, entregar um projeto. Bom, sentei lá no chão, lá no cantinho, lá na almofada, lá e dormi. E foi assim, né? Tipo, eu deitei e acordei. Porque 9 horas da manhã tinha que fazer a apresentação. E aí a gente chega lá, tem uma galera muito relevante na comunidade da Ethereum. Pô, você entra num palco, né, para apresentar o projeto e tal. Eu falei, não, então tá, né? Pô, chegamos, apresentamos o projeto e pô, os caras falaram, legal isso aí que vocês estão fazendo, né? A gente fez pô, como eu trabalho no Shopify, né? Eu falei, pô, eu vou fazer um projeto aqui para dar uma visibilidade para o protocolo. Então, basicamente, eu fiz uma integração com a Uniswap, né, com os contratos da Uniswap P2, para prover um mercado instantâneo de NFT. Né? Então, você selecionar um NFT, automaticamente ali você já, como fala? Você já criava um mercado, você fracionalizava o NFT ele já criava ali algumas frações que são tokens, né? Vamos dizer assim, e esses tokens já podiam ser distribuídos ali para ser usado num sistema de governança, etc, etc. Dentro dessa solução, eu falei, a solução é boa, mas não sei o quanto né? Então, pô, peguei o projeto, a gente saiu, foi apresentando, pô, os caras da Onint, eu nunca tinha falado com os caras da Onint, por exemplo, né? Pô, a galera da Polygon, Wallet Connect, Coinbase, né, velho? Eu falei, pô, velho, os caras é foda, e os caras veio dar uma moral, né? Bom, apresentamos o projeto pra galera, falou, enfim, vamos descansar. Almoçamos, respiramos, fomos dar um rolê ali na região da Red Light ali, foi da hora. Fechado, né? Fechado. Tomamos um cafezinho, voltamos. E aí saiu o resultado final. Quando saiu o resultado final, aquela galera de novo, assim, olhando, pá, tal, todo mundo meio como fala? Na expectativa. Eu só virei pro Arthur e falei assim, cara, ó, o negócio é o seguinte, velho. O importante é participar, né? Não? E, velho, sério mesmo, na humildade, foi saindo o prêmio. Na hora que anunciou assim, Polygon, primeiro lugar, geral, eu falei, puta que pariu. Mano, a emoção foi tipo assim, foi a mais... Vocês ganharam em primeiro lugar da Polygon? Primeiro lugar da Polygon. E naquela época era geral, não tinha microprêmios, não. Era primeiro, segundo e terceiro, tá ligado? Falei, nossa. Porra! Aí depois que saiu. Foi assim, tipo, inacreditável, tá ligado? Sensação inacreditável. Aí depois a gente ganhou o prêmio da Uniswap também. Aí a gente ficou em segundo lugar da Uniswap. E em segundo lugar da Wallet Connect. Então a gente ganhou. Na primeira competição que a gente ganhou o primeiro lugar da Polygon, da Wallet Connect e da Uniswap. Eu falei, porra, esse negócio às vezes é bom mesmo. Tá entendendo? E aí foi só prazer, cara. Depois disso aí, a gente começou a ir em outros hackathons, né? E fui testando outros modelos de negócio. E, aí a gente foi, se eu não me engano... o Ethereum Rio, não foi?
Vocês foram no Ethereum Não, o Rio Ethereum também? Rio eu não participei, não. Isso foi depois do Ethereum Rio. No Ethereum Rio eu tava de férias com a minha esposa, tá ligado? Aí depois a gente foi em Nova York, teve esse de Bogotá agora, né? Pô, e eu fui trazendo essa cultura pra galera e pra galera que tá no meu meio pra falar, galera, vamos competir, porque ali você fica melhor e ainda ganha dinheiro, né? Naquela época lá, a gente ganhou esse de Bogotá, ó, o que a gente mais ganhou foi nesse de Amsterdã, R$ 40 mil. Pô, falei, nossa, Pô, que pagou as beleza, hein? passagens já, passagem, Pagou hotel e tudo mais, passagem, mano. hotel e tudo mais. Valeu a pena. Ainda trouxe dinheiro pra Pô, casa. no final de semana, pô, bom demais, filhão, bom demais. E no sequência eu cometi alguns erros, tá ligado? Então, eu não ganhei, todos eu ganhei em primeiro. Uns eu ganhei em segundo, outros eu ganhei em terceiro. Esse último agora eu fiz um projeto muito interessante. Hackathon é um lugar para você testar ideias, validar Muitos ideias, né? projetos saem de hackathon, né? Muitos projetos surgiram dentro de hackathon. A Cara, própria demais, Linkify que você demais. falou, POAP, tem um monte. Então, se você entra lá e vê as ideias, cara, igual, por exemplo, eu vi uma ideia essa semana aí que o camarada fez. Normalmente você tem um QR Code, né? Eu vi uma tecnologia que eu falei, pô, esse negócio é foda. Os caras conseguiram passar um layer de imagem em cima do NFT. Você usa o próprio NFT para você validar que aquele NFT ele é real. Você não precisa de um QR Code que manda para o link e tal. Eu falei, pô, velho, que negócio doido. Então, assim, são ideias que surgem, né? Por exemplo, esse último hackathon aí da DevCon, cara, além do hackathon, você tem os side events ali, pô, comunidade participando. 30 segundos esse aqui, tá? Eu fiz um projeto, por exemplo, a gente tem agora, o Ethereum mudou, né? De Proof of Work para Proof of Stake, né? Ou seja, as máquinas foram embora, né? E no Proof of Stake, você tem que ter 32 Ethereums para você poder fazer uma. Como é que fala? Para você poder fazer Validar, né? uma. Para Validar. você poder fazer a validação dele, né? E, pô, não é todo mundo tem 32 Ethereum. Então, eu consegui fazer um mecanismo descentralizado ali, que você consegue criar uma pool com a galera, né? Então, um chega põe 10, o outro põe 10, o outro põe 12, você cria a pool, e você cria um validador para Ethereum a partir dessa pool, né? E você não precisa ter máquina. Tem um protocolo que ele chama SSV Network, por exemplo, que ele fornece uma infraestrutura ali de nodos, de operadores, que você paga ali uma taxa para ele e eles mantêm o validador rodando, tá ligado? Então, assim, pô, a galera da Ethereum olhou e falou, caramba, que negócio doideira. E isso aí também deu premiação pra gente lá. Nesse aí a gente ganhou, acho que foi US$ 4 mil. Tá bom. É assim, US$ 4 mil é o quê? Dá 20 mil. Pô, o projeto foi bom, tá ligado? Então vale a pena, tanto para a ideia quanto financeiramente. Agora, sobre o projeto, esse projeto, o projeto da Harmony, por exemplo, o projeto da Harmony, cara, eu conheci a galera lá no. Como é que fala? É, no Ethereum Rio, né? Então, pô, fiz uma amizade ali com a galera da Harmony. E na época eu tava com uma ideia de montar uma comunidade para. Como é que fala? Para desenvolvedores ali, né? Como que eu treino a galera para. Como é que fala? Como que eu treino a galera para a galera poder desenvolver ali em cima das soluções blockchain, né? Porque tem um gap muito grande ali para você apresentar isso, né? E, pô, foi passando. Eu peguei esse projeto para poder executar. É, a gente estava dando andamento, já estava fazendo emento de curso, plataforma, etc. Quando eu vi que, como é que fala? Que era um trabalho maior do que o meu, né, vamos dizer assim, da galera que estava comigo, e eu tinha algumas outras prioridades, por exemplo, o Niftify, eu falei, pô, vou pausar esse projeto aqui por enquanto, né? Mas eu ainda tenho essa vontade de criar uma infraestrutura para poder formar mais desenvolvedores Web3, né? Só que para fazer isso acontecer, você precisa de parceria de comunidade, você precisa de investimento, né? Alto para poder fazer isso acontecer. Não é um trabalho tão simples, né? Então, assim, esse sonho foi um sonho que ficou, como é que fala? Congelado. Hoje, muitas pessoas me pedem ali
Pô, faz um curso aqui, cara. Pô, você faz mentoria? No momento, não. Eu estou em processo de transição e tal, mas espero no futuro eu conseguir fazer isso aí com a galera, criar uma comunidade ali realmente para desenvolvedores, né? Porque eu tenho essa percepção de que às vezes é um pequeno toque ali que faz um cara 20 virar um cara 50, 60, com pequenos detalhes, sabe? E eu percebo também que dentro do ecossistema de blockchain como um todo, tem uma grande carência de desenvolvedores. E ter mais comunidade, mais pessoas desenvolvendo é melhor, porque cresce a indústria como um todo. Sem desenvolvedores não tem nada, e sem usuários também não tem nada. Então, acho que esses são os dois pilares ali mais importantes. Tendo desenvolvedores, usuários, a blockchain vai existir. Se não tiver nenhum nem o outro, fica difícil, né? Esse trabalho que vocês fazem na Bankless, ele, como fala, é maravilhoso, porque ele dá acesso ali, ele dá acesso à informação de Web3 a quem não sabe nada. E existe uma variante dessa que é na área de desenvolvimento, que é tipo, você poder dar acesso a certos tipos de conhecimento, né? Por exemplo, integrar um contrato da Uniswap, né? Como que funciona uma DEX ali, é uns negocinhos pequenos que se você disponibilizasse esse conteúdo, mudaria o nível do pessoal. Mas hoje quem está fazendo isso muito bem aqui no Brasil é a Web3 Dev. Mais próximo do que eu tinha idealizado. Eu tinha idealizado um modelo diferente, mas o modelo deles ajuda bastante. Boa, legal. Fabrício, já chegando no final aqui, cara, como é que a gente consegue encontrar você, encontrar a Niftify, ter esse contato mais próximo com você, acompanhar o seu trabalho como um todo? Se quiser, inclusive, passar o seu GitHub, eu não sei o que é essas redes sociais de dev, assim, não sei como é que funciona, mas fica à vontade. É o GitHub mesmo. Cara, para me encontrar aí, pode o 0x Fabrício, tá? Eu tô bem quem tem Ethereum na carteira, 2023, né? 0x. Não, tem que ser, tem que representar a comunidade aí, né? Ou seja, esse 2023 aí eu pretendo trazer bastante conteúdo legal ali, mais técnico. Eu sou um cara que gosta de falar as coisas um pouquinho mais técnicas, né? Então, quem quiser seguir aí, 0x Fabrício, só me encontrar lá. O perfil da Niftify é Niftify Oficial no Instagram, tá? Eu tenho que pegar os outros endereços aqui, mas normalmente é Niftify Oficial, quer ver? A gente vai deixar na descrição também para todo mundo que quiser beleza. acompanhar. E o pessoal que quiser acompanhar o Fabrício também, entra em contato com ele lá, chama no Twitter, ou então entra lá na comunidade da Niftify, ele tá sempre por lá, ajudando a desenvolver o protocolo. Bom, queria então fazer um pequeno disclaimer aqui, que nada falado no episódio de hoje foi nenhuma recomendação de investimento. O Fabrício, ele desenvolve, mas nada que falou foi recomendação de investimento. Façam suas próprias pesquisas. Até o dia de hoje, criptomoedas ainda são consideradas ativos de risco. E lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Fabrício. Valeu, Curi. Valeu, um forte abraço aí. Sucesso para a comunidade Bankless. Um abraço.